Pesquisando sobre como ter uma boa ideia, nós encontramos dois textos, né? Um da revista Super Interessante e o outro da revista Época Negócios, né? Que a partir da leitura desses textos nós podemos anotar alguns pontos relevantes na hora de se ter uma boa ideia. O primeiro ponto é a questão de que essa ideia, ela não necessariamente ela precisa ser uma ideia individual, ela pode ser uma ideia coletiva, uma ideia colaborativa, né? O segundo ponto é a questão de que essa pessoa, esse grupo de pessoas que teve a ideia, precisa perceber que essa ideia ela pode ter erros, ela pode não ser aquela ideia ainda, ela não pode estar perfeita, ela pode passar por um processo que eles chamam de período de incubação, que seria nosso terceiro ponto, anotado como relevante, onde estudos mostram que as ideias que passam por esse período de incubação, elas tendem a melhorar significativamente, né? Em relação ao outro texto, que foi o texto da Época Negócios, os pontos que nós quisemos trazer nesse vídeo como relevância é a questão de que, a partir do momento que você tem uma ideia e quer defendê-la, você precisa se especializar, se fundamentar nessa ideia, né? Estudar mais sobre a ideia para poder colocá-la em prática. E aí vem o quinto ponto que nós anotamos como relevante, né? Que o próprio texto, nessa questão de se fundamentar, ele orienta um texto, ele indica a leitura de um livro chamado Zigue-Zague, Surpreendente Caminho. Falando um pouquinho sobre como elaborar um roteiro, a gente pode citar alguns pontos importantes, como por exemplo, sobre o que vai ser o nosso vídeo, né? Qual a finalidade, né? Por que a gente está querendo gravar esse vídeo? Qual o público-alvo? Qual o perfil desse público, né? E aí, depois de definidas situações como essa, a gente precisa pensar nas cenas, em cada cena. De cada cena, a gente precisa saber o que vai ter em cada cena, o texto dessa cena, o local onde essa cena vai ser gravada, o horário, né, faz a diferença, se é um horário noturno ou diurno. Enfim, todos os detalhes precisam ser pensados para que a gente obtenha um bom roteiro. A pré-produção de vídeo, como o próprio nome já diz, é a pré-organização do vídeo que você vai elaborar, do que você vai fazer. Então, ela exige certos cuidados na questão da produção. Precisa que você organize o ambiente em que vai ser, onde você vai fazer a sua gravação, que você negocie com as partes, vai precisar de autorização, vai precisar de uso de imagem de outra pessoa, então ter esse cuidado no momento da sua produção. Acertar com as partes envolvidas e agendar para o dia que você vai fazer o seu vídeo, a sua filmagem. Já a gravação é o próprio vídeo em si e exige de você alguns cuidados. Um deles é ter cuidado com a lente, para ela limpar, que ela não esteja suja no momento da produção, não apareça respingos, manchas. O filme deve ficar na horizontal. Você deve precisar de alguns acessórios amigos, no caso aqui o meu acessório amigo é minha mão. Ter cuidado na questão da utilização da luz, ela deve estar sempre a seu favor. E, por fim, editar e compartilhar a sua produção. Lá vamos falar de dois pontos importantes na produção audiovisual, que é a edição e a publicação. A edição consiste no processo de dar forma ao seu vídeo, ou seja, você vai utilizar todo o seu material gravado, escolher o que você vai utilizar e descartar o que você não vai utilizar, certo? Dessa forma você vai sistematizar o seu vídeo, organizando o material de uma forma lógica e coerente. Você precisa ter conhecimentos técnicos, porque você vai utilizar computadores, né? Você vai utilizar equipamentos, né? Como câmeras, você vai passar, armazenar esse material para realizar o seu processo de edição. Porém, você também tem que ter um conhecimento artístico, porque o conhecimento artístico vai ser fundamental para você escolher uma boa trilha sonora, por exemplo, para dar vida à sua produção audiovisual, certo? Então, dessa forma, você vai conseguir editar e produzir um bom vídeo. Depois, é só publicar, né? Publicação do material. Possivelmente você pode colocar na grande rede, você pode disponibilizar, né, no canal do YouTube, enfim. Então a publicação é o seu material feito e acabado para
o seu público, né? Ok? Então fica a dica.